pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da unidade 2. Eu sou a professora Bruna, já me apresentei para vocês lá na unidade 1. Sejam bem-vindos, que vocês possam aproveitar essa discussão que está sendo aprofundada sobre família. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso na nossa primeira aula da unidade 2, então agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, certo, pessoal? Então, pega a sua caneta, vai lá com o seu livro na unidade 2, abre lá o seu livro, todas essas discussões estão presentes no seu livro e ainda de forma mais detalhada, pessoal. Então, é importante que você entenda que as nossas aulas conceituais não substituem a leitura do seu livro, ok? Então, se atente para as informações relevantes que também estão postas lá e que nós não conseguimos muitas vezes trazer tudo para vocês aqui em aulas conceituais, porque senão nós ficaríamos durante muitas horas, muito tempo aqui conversando com vocês sobre cada ponto. Então, nós pensamos aquilo que é realmente importante, mais relevante da leitura. Então, nós fomos ali juntando e pensando cada aspecto que nós achamos mais relevante, mas existem detalhes importantes no seu livro, ok? O objetivo da nossa aprendizagem, então, é proporcionar essa reflexão sobre o conceito de Estado e família e também sobre a proposta de proteção social que o Estado tem para fornecer para as famílias hoje, atualmente, ok, pessoal? É importante discutir isso porque essa é a realidade que vocês encontrarão nos campos de estágio. Então, é por isso que nós estamos batendo nessa tecla tão fortemente com vocês a respeito de família e serviço social. Essa é uma discussão muito densa e muito ampla. Ao mesmo tempo, é uma discussão muito perigosa, porque quando nós pensamos em família, nós corremos o risco de idealizar as famílias brasileiras. E nós sabemos que no Brasil nós vivemos num país desigual, com índices altos de desigualdade social, com famílias que não têm acesso a bens e serviços públicos, com famílias que não têm acesso, por exemplo, a saneamento básico em suas casas. Então, as realidades das famílias são muito diferentes, pessoal. E quando eu digo que nós precisamos andar por esse caminho de forma cautelosa, de forma cuidadosa, eu estou querendo justamente fazer você refletir sobre o fato de que nem todas as famílias tiveram as mesmas oportunidades de acesso que talvez a sua tenha tido, que talvez a minha família tenha tido, ok? As famílias, elas se constituem de formas diferentes, elas se organizam de formas diversas. Então, nós precisamos entender o aspecto cultural, inclusive, não só o aspecto social, mas cultural. Dentro do próprio Brasil, se você for passar por diversas regiões, vocês vão perceber que dentro do nosso próprio país, nós nem precisamos ir muito longe. Nós podemos ficar no próprio Brasil, não precisamos viajar para os Estados Unidos ou para a Europa para perceber as diferenças culturais entre famílias. Se você viaja para outros estados, você já consegue perceber algumas diferenças no relacionamento entre as famílias, na forma de se organizar, na forma de pensar a sua rotina familiar, na forma de cuidado entre os outros, né? Uns com os outros, os pais com os filhos a relação entre os irmãos é diferente. Então, é por isso que nós não podemos correr o risco de idealizar a família brasileira, porque nós não estamos falando de famílias e de pessoas, de sujeitos que tiveram os mesmos acessos, as mesmas portas que se abriram, não. As famílias, elas vivem em contextos diferentes, em territórios diferentes, ok? Então, é por isso que essa discussão, ela precisa ser feita com muito cuidado, ok, pessoal? Nós já vimos, então, relembrando aqui, né, que a gênese do serviço social, ela está relacionada também ao trabalho social com famílias, numa perspectiva de ajustamento de condutas, mas está lá, era uma relação, apesar de ser uma relação de ajustamento, é uma relação que existia. Não, no Brasil nós buscamos romper com essa ideia de ajustamento, né? Para abrir mão, abrir mão de uma ideia de ajustamento
para nos lançarmos num pensamento crítico sobre as famílias, certo? Uma relação com as famílias que analisa a totalidade, onde elas moram, de onde elas vêm, como elas se organizam, quais foram as oportunidades que elas tiveram, certo? Então nós estamos abandonando a ideia da visão meritocrática, de que se você se esforçar, você vai conseguir, para realizar uma análise crítica sobre as famílias, uma visão da totalidade social em que elas estão inseridas, ok? Então, pensar família e serviço social pode ser, como eu havia dito, perigoso, né? Porque nos remete a uma ideia de conservadorismo. Sabe aquela coisa de que, mas eu passei por isso e nunca morri? Eu trabalhei desde os meus 10 anos de idade e não morri? Por que agora eu estou aprendendo aqui no serviço social que existe uma lei que regulamenta o trabalho das crianças e adolescentes, por exemplo? Que trabalho infantil é uma situação de vulnerabilidade, sim, sabe, gente? Então, são esses aspectos ligados ao conservadorismo e muito ligados também à nossa história pessoal que nós precisamos abandonar, certo? Eu sei que não é fácil, porque quando a gente pensa em família, nós temos um ideal na nossa mente, mas quando nós estamos pensando na nossa atuação profissional, nós precisamos, de fato, nos despir desses conceitos que são pessoais para conseguir realizar uma prática profissional que seja comprometida com a ética, certo, pessoal? Existe uma mudança sobre proteção social por parte do Estado em relação às famílias. Essa proposta é o que nós conhecemos como propostas familistas. Nós recusamos, inclusive, pessoal, realizamos uma crítica sobre essa proposta familista. Vamos entender um pouquinho melhor do que se trata isso. As propostas familistas, elas são aquelas que propõem, o Estado está propondo, né, a ideia de uma intervenção através, sim, de proteção social, mas somente quando a família não o fizer primeiro. Ou seja, somente quando a família não der conta de atender as necessidades básicas ali da sua prole, né, da sua família, dos seus filhos. Significa o que isso, pessoal? Que o Estado só atua se a família realmente estiver à beira da morte, a falência, né? Então vamos pensar juntos aqui. Será que a atuação do Estado ela tem que chegar para as famílias só quando elas realmente não tiverem a menor condição de sobrevivência? Será que isso está certo? Ou será que nós, como nós havíamos discutido na unidade 1, já pagamos por proteção, já pagamos por serviços públicos de qualidade? Então o Estado ele sempre atua de forma temporária? Vamos pensando juntos aqui. Você está no campo de estágio, vai pensando aí comigo, vai lembrando do seu campo de estágio. E a proposta protetiva da proteção social prevista no sistema de garantia de direitos, onde é que fica? Uma ideia de proteger riscos sociais, né? De trabalhar com as famílias no sentido de prevenir riscos sociais e não de chegar quando os direitos já foram violados, as famílias já foram despedaçadas, digamos assim, os vínculos familiares já foram rompidos. Você consegue perceber isso no seu campo de estágio? Então, existe um sistema de garantia de direitos que precisa ser posto em prática, né, pessoal? Quando nós pensamos na atuação do Estado mesmo por si só, nós precisamos levar isso em consideração. O Estado não protege, ele só chega quando as violações de direitos já ocorreram. Precisamos refletir sobre isso. Um exemplo que eu deixei aqui para que a gente possa pensar juntos é a das mães. Lembram que a gente acabou de comentar, pessoal, que existem muitas famílias no Brasil, um número excedente de famílias no Brasil, que são chefiadas por mulheres, sozinhas, sem a figura do pai. Então, vamos pensar nesse contexto familiar. As mães só podem deixar os seus filhos na creche, né, nos famosos conhecidos agora, não mais como creche, mas os CMEIs. Será que as mães só podem deixar os seus filhos lá no caso de não haver quem cuide ou é direito realmente da criança estar nesse contexto de educação e desenvolvimento escolar desde bebê, desde que a mãe ache necessário ali? É claro que existem as leis, as idades ali previstas na LDB, certo, pessoal? Mas muitas vezes o que nós vemos na realidade é que as mães elas só conseguem a vaga na creche, né, no CMEI, se ela estiver realmente trabalhando ou se ela não tiver quem cuide. Então, esse não é um direito previsto para a criança e para o adolescente, estar nesse contexto escolar?
Por que que a gente vai criando regras, né? O Estado vai criando outras regras, tipo, é assim, mas nós estamos dando prioridade para as mães que trabalham, para as mães com que não têm com quem deixar, entende? Então, a proteção social contra riscos, a escola também oferece esse ambiente de proteção social contra riscos. Então, nós precisamos pensar, essa perspectiva familista, esse é o problema dela, porque ela defende uma atuação do Estado só quando as coisas já estão indo por água abaixo, ok? E não no sentido de prevenir risco social, prevenir trabalho infantil, prevenir exploração sexual das crianças, das famílias, das crianças que fazem parte da família para que elas possam levar o dinheiro para casa através desse trabalho, certo? Porque nós sabemos que crianças não se prostituem, elas são exploradas sexualmente por alguém, certo? Então, todas essas problemáticas, o aliciamento ao tráfico de drogas de crianças e adolescentes, certo, pessoal? Tudo isso precisa ser prevenido, esses riscos sociais precisam ser prevenidos através do Estado, a partir da perspectiva do sistema de garantia de direitos, ok? Por isso é necessário fugir dessas teorias, cuidado, hein, pessoal? Nós vamos encontrar muitas teorias em campo que defendem uma visão sistêmica de família, né? Perceber a família, o que é certo, o que é correto, pessoal, hoje. Perceber a família atravessada pelas expressões da questão social. Essas famílias muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade social, desemprego, violência, trabalho infantil. Diversas expressões da questão social atravessam a história das famílias. E é por isso que nós temos que ter tanto cuidado quando nós vamos discutir sobre famílias, porque elas não são iguais. Uma família que você atende agora, meio-dia, não é o mesmo modelo de família que você vai atender à tarde, por exemplo, no CRAS. São famílias e histórias diferentes, por isso cuidado. Vai aprendendo aí com o seu supervisor de campo a realizar um trabalho sério com as famílias do seu território, do território em que você está aí trabalhando, ok? Não pensar a família somente como espaço de bem-estar, mas pensar também as famílias como violadoras de direitos. Muitas vezes as famílias são as próprias pessoas que não exercem proteção social. E isso acontece justamente porque elas estão atravessadas pelas expressões da questão social, ok? Pensar a família como violadora de direitos, foi o que eu acabei de dizer. Vocês viram que eu me programo com os slides, mas eu já vou falando antes para vocês, o que eu nem espero chegar no quadradinho, né, pessoal? Desculpa, mas é porque o assunto vai sendo ligado um ao outro, eu já vou falando antes de chegar no próximo aqui, mas ó, é isso, pessoal. Pensar a família como violadora também de direitos, ok? Muitas vezes, principalmente nos casos, por exemplo, de violência contra a criança e a adolescente, os casos de violência sexual, por exemplo, nós sabemos que, na maioria das vezes, os abusadores não são pessoas de fora que chegam, um tio distante, não. São pessoas do núcleo familiar, pessoas que estão sempre próximas à criança ou ao adolescente. Então, é por isso que nós precisamos problematizar também a família e pensar nela não só como um ambiente que fornece proteção, mas que também viola direitos, ok? Para pensar isso, né, nesse contexto de pandemia que nós estamos, onde nós tivemos um número expressivo de pessoas desempregadas, famílias que tiveram que se reorganizar, eu coloquei uma questão aqui para a gente pensar junto. Para você, é seguro estar em casa? Para os seus filhos, é seguro estar em casa? Com as pessoas que você deixa os seus filhos, é seguro? Porque para muitas crianças, adolescentes e também pessoas idosas, né, nós sabemos que elas são violentadas e agredidas, quando a gente pensa no contexto de idosos, elas são muitas vezes agredidas no próprio contexto familiar, pelas pessoas que deveriam exercer cuidado sobre elas. Então, para você é seguro? Que bom, mas existem crianças e adolescentes que não estão seguros dentro da própria casa. E é por isso que quando a gente pensa nas pessoas em situação de rua, por exemplo, nós, assistentes sociais, queremos trabalhar sempre a partir desse viés de fazer com que a pessoa retorne para casa. Mas você já parou para pensar se essa pessoa está na rua para fugir de uma violação de direito? Para fugir de uma situação de violência que estava ocorrendo dentro da sua casa, dentro do seu contexto familiar? E é por isso que a rua para ela talvez seja mais segura do que a própria casa? Você já parou para fazer essa problematização? Aí, quando você vê, se você mora em São Paulo, por exemplo, a gente vê que o número de pessoas em situação de rua é exorbitante, assim, é excedente ao máximo. São mais de 30 mil pessoas em situação de rua.
Então, por que essas pessoas estão na rua? Cada uma delas tem uma história específica, cada uma delas é diferente, tem uma história particular com suas famílias. Então, muitas vezes, para algumas pessoas não é seguro estar em casa, é por isso que elas buscam as ruas, certo? A fim de pensarmos melhor sobre esses pontos que a gente destacou, a gente vai refletir sobre o nosso campo de estágio. Por exemplo, você pode estar inserido num campo de estágio que é uma unidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes que estavam passando por uma situação de violação de direito dentro das suas casas. Você pode estar estagiando, por exemplo, no CREAS, no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, onde nós atendemos também muitos casos de crianças e adolescentes que sofreram violência, seja ela física, sexual, verbal, ok? Então, esse é um contexto também onde nós atendemos violências, direitos já violados, e não na perspectiva de prevenção de risco social, que seria o trabalho desenvolvido através dos CRAS, ok? Sistema judiciário também pode ser um campo de estágio onde você esteja inserido, assim como eu compartilhei aqui com vocês, que o meu primeiro estágio em 2012 foi numa unidade prisional, né, um sistema penitenciário. Então, pessoal, assim como a minha experiência, a experiência de vocês pode estar ocorrendo dentro do sistema de garantia de direitos relacionados à justiça. Pode ser que você esteja estagiando nos fóruns, ou no próprio Ministério Público, ou, assim como eu, no sistema prisional. Aqui no Ministério Público você pode estar inserido na vara da infância, por exemplo, que é um trabalho super interessante para o assistente social, pode estar inserido na vara, aquelas varas gerais, né, que trabalham, vou colocar gerais aqui, mas não é esse o termo correto que eles estão usando agora, porque as varas não estão sendo mais separadinhas, assim, vara da infância e da adolescência, vara da serviços que atendem o idoso, elas estão sendo mescladas e atendendo um pouquinho de cada coisa junto. Então, você pode estar inserido em um desses campos de estágio. Tudo isso, todos esses aspectos estão relacionados à família. Consegue perceber isso? Pensa aí na sua experiência de estágio e começa a pensar, a refletir sobre como você precisa pensar sobre família, em como a família está sempre ligada aos aspectos que as pessoas estão trazendo, mesmo que elas estejam no atendimento sozinha, sempre tem um aspecto vinculado à família. Então, é por isso que nós precisamos conhecer tudo isso e entender e como ter uma postura ética, uma postura que seja realmente centralizada não só na pessoa, mas na totalidade da família, da realidade social em que essas pessoas estão inseridas, ok? Essa era a nossa proposta, pessoal, para essa aula. Vejo vocês logo em seguida, existem muitas outras discussões a seguir, então se cuidem e vejo vocês logo logo, até mais!